Fala, meu lindo! Fala, minha linda! Tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso simulado para o concurso do TSE, do TRE unificado, certo? Hoje nós separamos aqui para você, vale para o cargo de técnico, analista, tá? Geralmente os editais eles vêm bem parecido nessa parte básica, que é a parte de português, matemática, raciocínio lógico. E também a gente colocou questõezinhas de direito penal, o professor Felipe Ávila separou questõezinhas de direito para vocês aí. Tá? Então serve para quem vai fazer o concurso, acredito que para o cargo de analista, daí já vem essa parte de direito, né? A parte de penal ali. Mas tamo junto. Previsão, né, de edital em breve pra gente aí. Tudo indica que o edital ainda saia no primeiro semestre. Pode acontecer de ser lançado aí pro final do ano, né? Mas tudo indica que o concurso venha a ser lançado aí no primeiro semestre de 2023. Tá bom? Então cá estamos nós para trazer esse simulado para você. Bom, a gente não vai passar por todas as matérias, todas as disciplinas. A gente vai focar aqui no português, informática, matemática, direito penal ali para o cargo específico, né? Mas os nossos simulados aqui, eles já servem para você ter uma ultra base, uma mega base do que vai aparecer para você na sua prova e como você está nos assuntos nas disciplinas. Por exemplo, vou começar com você aqui a correção da parte de informática, tá bom? Nós estamos aqui simulando algum edital, tá? A gente não tem noção aí, certeza do que vai realmente cair na sua prova. Não temos também a certeza da banca, né? Mas a gente já tem algumas informações. Então a gente está trabalhando ali conceitos, coisas que podem aparecer sim para você no seu edital. Então você já pode começar a identificar pontos que podem ser corrigidos. Fala, Rani, tô começando a estudar, já tenho uma bagagem. Será que eu tô bom no assunto tal? Será que eu consigo desenrolar o assunto X, o assunto Y? Então o nosso simulado aqui vai te ajudar com isso. Você vai identificar alguns pontos que já precisam ser melhorados, corrigidos no seu estudo aí. Tá bom? Vamos lá então. Lembrando que esse nosso material aqui está disponível na descrição. Clica aí, baixa o material, faça o download do material gratuito simulado para você. Faça, responda depois, vem assistir o vídeo, tá? Não assiste o vídeo junto, não. Pega o simulado, responde o simulado, depois volta e venha fazer a correção aqui com a gente. Beleza? Mas lembrando que a gente não tem edital aberto, então não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Então se sair o edital, você vê que tem algum assunto fora do edital, é porque a gente estava prevendo alguma coisa aqui, certo? E se tiver tudo 100% dentro do seu edital, olha que show, né? Vamos lá então, quero resolver algumas questões aqui contigo. Lembrando, meu gato, minha gata, que não é uma aula, né? A gente vai resolver as questões. Vamos identificar ali o erro das alternativas, né? Vamos ver o porquê que está errado. Então o objetivo é resolver a questão. Vamos lá, ó, a primeira questãozinha diz assim. No contexto da organização e arquitetura, um microcomputador é constituído de processador, memória, subsistema de entrada e saída, mecanismo de interconexão. A CPU, que é o processador, representa o microprocessador, sendo constituída, por sua vez, além dos barramentos de interconexão, pelos seguintes componentes. O que compõe uma CPU? Unidade multitarefa? Não, isso nem existe, né? Coprocessador, não, só viajou, né? Unidade de controle, realmente existe. Unidade multitarefa, registrador, registrador sim. Unidade lógica aritmética, registrador, unidade multitarefa, isso não existe. Processador aritmético, buffer e a unidade lógica aritmética sim. E a letra E, registradores, unidade lógica aritmética, unidade de controle. Alguns autores ainda falam do tal do cache, né? Alguns teóricos podem dizer que o processador também é constituído de cache. Para quem acompanha as nossas aulas, aí, os nossos eventos, né? Eu sempre faço um desenho. Eu divido o processador em quatro partes, né? Registrador, unidade de controle, unidade lógica aritmética e o cache. São 4 elementos que nós temos aí dentro do processador, do microprocessador. Então, para essa questão, gabarito alternativa letra A pode ser apresentado para você aí. Questõezinhas acerca de hardware, de peça, né? O segundo item, a segunda questão, ele fala sobre o editor de texto Word. Vamos lá comigo, ó. Em um computador com Windows instalado, no Word 2013 Brasil, os atalhos de teclado Ctrl+I e Ctrl+S são utilizados, respectivamente, com as seguintes finalidades. Para que serve o Ctrl+I no editor de texto Word? Alternativa letra A. Imprimir nota de rodapé. Não tem nada a ver com a nota de rodapé, ó. Imprimir nota de rodapé, já viajou.
E o Ctrl S é para sublinhar o texto ou para salvar o documento? Fala comigo, bebê. Ctrl S. Ah, Ctrl S é para salvar. Não, senhor, não, senhora. Para salvar é Ctrl B. Ctrl B salva. E salvar como? É Ctrl Shift B, Ctrl Shift S. Não, para salvar como é F12, tá? F12 salva como no Word, beleza? Então não é Ctrl S para salvar, Ctrl S é para sublinhar, né? Então salvar o documento a gente viu que é o Ctrl B. Inserir tabela, não tem nada a ver com inserir tabela. Aplicar o itálico, itálico é quando você escreve deitadinho assim, ó, itálico, né? Quando escreve deitadinho. Ctrl I vai aplicar o itálico? Vai. E o Ctrl S sublinhado? Sim, gabarito letra D. Beleza? Salvar documento a gente viu que é Ctrl B, tá? Ctrl I, melhor dizendo. Ctrl I itálico, Ctrl S sublinhado. Fechou? Além disso tem um Ctrl N, né? Ctrl N é para fazer o quê? Novo documento? Não, Ctrl N é negrito, para você colocar negrito no seu texto, para ela ficar uma cor forte, né? Uma cor bem destacada. Então, Ctrl N é negrito. Olha a questãozinha número 3. O PDF é um formato para documento que... Para que serve o PDF? Alternativa letra A. Que não pode ser alterado diretamente por nenhuma ferramenta. Opa, existe o sistema lá da própria Adobe, né? Que inventou esse PDF aí. Então, inclusive o próprio Word, tá? O Word nas versões recentes, 2016, 2019 e tal, as versões recentes permitem você editar um PDF. Olha que legal, né? Então, por nenhuma ferramenta, claro que permite a edição. É inteiramente compatível com o formato doc da versão 2007? Não, ele começa a funcionar a partir de 2013, tá bom? Letra C, só pode conter texto, não pode ter imagens, não pode ter outros formatos? Claro que pode. O que é esse ASCII 2? ASCII 2 é o que está no seu teclado. São as letras, os numéricos, os pontos. ASCII 2 são os caracteres que estão no seu teclado, tá bom? Você pode colocar uma letra em japonês, um efeito diferente? Pode colocar um outro tipo de imagem, um GIF, alguma coisa? Pode colocar também, não tem problema, tá? Então ele está restringindo demais aqui. Só pode ser lido ou impresso pela ferramenta Acrobat Reader. O Acrobat Reader é o padrão, né, que a gente usa para editar, para configurar, para mexer, mas eu posso ler e imprimir por outros aplicativos, inclusive os próprios navegadores de internet, tá? Atualmente Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, os navegadores permitem você abrir o PDF lá dentro, editar o próprio PDF, né? Então, não tem para onde correr ali. Letra E, permite a qualquer um criar aplicações que leiam arquivos no formato PDF, sem ter que pagar royalties à empresa que patenteou o formato, que é a empresa Adobe. Ele é um sistema aberto, né, que a gente fala que é uma formatação aberta. Formatação aberta, eles não exigem para você usar a extensão, né? Honey, eu uso muito PDF aqui, você não precisa pagar nada para ninguém. Honey, eu vou desenvolver um programa que cria PDF, que edita PDF, não tem problema nenhum, você não vai precisar pagar nada para ninguém, tá? Ele é um formato aberto, o PDF. Agora, DocX, XLSX, o PPTX, que são as versões do Word, Excel, PowerPoint, é aberto? Não, aí é patenteado, é registrado. Para usar, para criar programas com essas extensões, você precisa ter um acordo ali com a Microsoft, né? Então, existem as extensões que são abertas e existem as extensões que são patenteadas já, registradas aí. Beleza, 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 meu querido, minha querida? Então vamos comigo aqui para a questãozinha número 4. E a questãozinha número 4, ela diz assim pra gente, ó. Observe o trecho de uma planilha do Excel exibido a seguir. A fórmula existente na célula C5 deve ser aqui em C5 para aparecer o número 30. O que nós podemos ter usado aqui para aparecer o número 30? Alternativa letra A. Está falando que é a função B2.média. Para que serve o ponto? Já vou falar uma coisa para você. É muito comum a banca colocar ponto de exclamação, o ponto final, um espaço, né, entre um caractere. Isso eu posso usar livremente no Excel? Não. Eu posso usar? Posso, mas não livremente, abertamente. Quando eu uso o ponto? Quando eu uso o ponto final? Quando eu quero referenciar uma outra planilha. Ó, eu tenho esse arquivo aqui, eu tenho esse documento. Eu quero referenciar um outro arquivo, um outro documento. Então eu posso usar o ponto para isso. Claro que tem que ter todo um caminho, né? Mas o ponto é para indicar referenciar documentos externos. Tá? Então,
não é simplesmente colocando o ponto. B2 ponto média, da onde que tá vindo esse B2, esse média, né? Tá sem referência aqui. Então esse ponto aqui tá errado. Eu posso fazer isso aqui, Rani, olha a letra B. Tá vendo aqui, ó, que ele tá usando a forma de indicação errada, né? Ou eu indico as células, as linhas, mas olha que loucura isso aqui, ó, ele meteu 2 pontos entre a célula e a coluna e a linha, né? Então, essa referência de célula não existe, ó. Então a gente pode ignorar aqui. Tá vendo, ó? Olha a letra C, mesma coisa, ó. A letra C é a mesma coisa. Sobrou a letra D e a letra E. Bom, a letra E ele está pedindo para fazer a média de A14. Você sabe o que tem em A14? Então a gente não consegue julgar a questão pela alternativa letra E. Então, por eliminação, a gente já conseguiu chegar no nosso gabarito aqui. Por eliminação, a gente já conseguiu determinar a letra D. E aqui sim, ele está fazendo a média de A1 até A4, né? Que vai dar X, e ele depois está multiplicando B2 por X. Tá vendo? Então vamos fazer a média de A1 até A4? A1 até A4. Como que faz a média? Aí é matemática, é chato mesmo. Média, soma tudo e divide pela quantidade dos elementos somados, né? Então soma tudo lá, ó. 12 mais 30 mais 18 vai dar 42, 50, 60, né? 60 mais 0, 60. E eu tenho que dividir por 4, porque eu tenho 4 números. Embora seja 0, eu tenho 4 valores, né? 60 dividido por 4 vai dar, por 2, 30, 15. Então vai dar 15, ó. A minha média é 15. Só que a questão tá falando, ó, eu quero B2 vezes, asterisco é vezes, né? Aqui é multiplicação. B2 vezes 15, o que eu tenho em B2? Eu tenho o número 2. Então ele tá pedindo para eu fazer o quê? 2 vezes 15, 30, que é o nosso resultado ali. Tá vendo? Por isso que apareceu o valorzinho de 30 pra gente aqui no cantinho. Tá? Então, gabarito para a questãozinha 4, letra D. A questão 5, ela é bem direta ao ponto, ó. No Windows 10, se um arquivo localizado na pasta C2./documentos for arrastado com o mouse para o diretório de destino C2./temp e simultaneamente a tecla Shift for pressionada, então não importa de onde para onde, se eu estou usando o Shift, se eu estou usando o Ctrl, Alt, não importa de onde para onde, tá? Estou usando alguma dessas teclas de atalho, ele automaticamente aplica um efeito, ele aplica uma ação padrão. O Shift, ele vai fazer o quê? O Shift, ele é o padrão para mover. Então, não importa da onde para onde, se você clicar e arrastar, mantendo a tecla Shift pressionada, ele vai mover, tá bom? Letra B, mantido onde está, porém uma cópia. Para criar cópia, eu tenho que apertar a tecla Ctrl. Ctrl mais clicar e arrastar, aí ele vai criar uma cópia. Mantido onde está, porém, um atalho. Para criar atalho, a tecla Alt. Aí você fala, nossa, Rani, fica muito difícil lembrar na hora da prova. Fica não, ó. O A de Alt é A de atalho. O C do Ctrl é o C de copiar, né? E o que sobrou é o Shift para mover. Só vai sobrar a opção de mover e Shift, né? Letra D, será movido em um atalho na área de trabalho, enviado para a lixeira. Aí viajou as outras alternativas ali, tá? Ó, preciso lembrar você do seguinte. Se eu simplesmente clicar e arrastar, o que que acontece? Eu estou dentro do mesmo diretório, eu estou dentro do C2. Se eu clico e arrasto, aí ele move, né? Agora é do C2 para o D2. São ambientes diferentes, são unidades distintas. Então, se são unidades diferentes, quando eu clico e arrasto, ele cria uma cópia, né? Então, dentro do mesmo diretório, ele move, diretórios diferentes, ele cria uma cópia. Aí não importa, apertei Shift, Ctrl, Alt, não importa o que eu estou fazendo, por onde eu estou fazendo, né? Se eu clicar e arrastar com uma dessas teclas, ele vai aplicar essas ações que eu acabei de te mostrar aqui. Gabarito letra A e a questão 6, uma questão um pouquinho mais técnica, né? No protocolo DNS, as consultas são realizadas por padrão geral, por meio do protocolo. Você já poderia eliminar aqui diversas alternativas. Por exemplo, quais são os protocolos de transporte? TCP ou UDP, né? TCP ou UDP. A gente já elimina a alternativa letra E. Outra coisa, qual é o padrão de operação do DNS? Aí você fala, Rani, eu não sei nem o que é DNS. É isso aqui, ó. Quando você vai acessar um site, quer ver? Vamos colocar lá, ó.
Quando você vai acessar um site, você escreve honeypassos.com.br, não é isso? Você escreve o nome do site lá, ou seja, você escreve o domínio, DNS, Sistema de Nome de Domínio, Domain Name System, né? O termo em inglês, Sistema de Nome de Domínio. Então aqui automaticamente ele vai atribuir para a gente aqui uma pesquisa, uma procura. Toda vez que você escreve o nome de um site, o seu computador ele pesquisa na internet. Ou seja, o DNS vai entrar em funcionamento. Quando você escreve um nome e dá o Enter, o DNS é quem entra em funcionamento. E o DNS trabalha com qual protocolo de transporte? O DNS, ele por padrão, trabalha com o UDP. Então a gente já poderia aqui, na questãozinha número 6, a gente já poderia na questão número 6, eliminar o tal do TCP da história, né? A gente já poderia eliminar as duas opções aqui de cima, certo? Agora sim, ficou um pouco mais difícil. Qual porta? Vixe, Rani, como assim qual porta? É o que eu sempre falo, volta pra cá rapidinho, ó. É o que eu sempre falo, meu gato, minha gata. Tudo que você faz no seu computador, tudo que você faz na rede, existe uma porta. É como se o seu computador fosse uma sala gigante. Tudo que você vai fazer tem que passar por uma porta. Ah, vou ao banheiro, tem a porta do banheiro. Ah, vou lá no meu quarto, tem a porta do quarto. Vou na cozinha, tem a porta da cozinha. Tudo que você faz na internet tem uma porta. Vou mandar e-mail, tem a porta de mandar e-mail. Vou acessar um site, tem a porta de acessar site. Ah, vou fazer um download, tem a porta do download. Então tudo que você vai fazer na internet tem uma porta. Essas portas, elas têm uma numeração e um nome, né? O protocolo ali. Qual é o número da porta do DNS? Poxa, eu escrevi o nome do site. Eu quero pesquisar esse site. Qual é a porta que a gente abre? É a porta do DNS numeração 53, tá? Porta 53. Honey, essa foi pesada, essa foi um pouco mais técnica, né? Então a porta 21 a gente usa 2021 para o FTP, né? 443 é o HTTPS. A porta 123, se não me falha a memória, do Network Time Protocol, acho que é esse, né? Network Transfer Protocol, NTP. Enfim, não lembro de cabeça agora também, mas tem que decorar milhares de portas, aí não, né? Mas a 123 geralmente não cai em prova, tá? Mas eu sei que é do NTP, É o do protocolo de relógio mesmo, é o network, isso mesmo. Então 123 é do NTP. Aqui é do NTP. Olha a questãozinha número 7. No navegador de internet Mozilla Firefox configuração padrão, a função das teclas de atalho Ctrl W, para que serve o Ctrl W? Alternativa letra A, não tem nenhuma função? Poxa, como é que o Ctrl W não tem nenhuma função, né? Tem sim. Abrir nova janela. Como é que você faz para abrir uma nova janela? Não é nova guia, nova janela. Ctrl T, desculpa, Ctrl N. Você deve ter pensado, Ctrl T, não, Ctrl N, né? Nova janela. Fechar a guia atual. Fechar a guia atual, Ctrl W ou Ctrl F4. Não é Alt F4. Alt F4 fecha tudo. Ctrl W, Ctrl F4 fecha só a guia. Como assim, Rani? Ó, eu tenho lá guia 1, guia 2. Sabe quando você está acessando o site, que você vai abrindo várias abas, várias guias? Você pode fechar a guia aberta. Fechou a guia que estava aberta lá. Por exemplo, a guia 2 é que está na tela, né? Apertou Ctrl W, Ctrl F4, ele fecha só aquela guia. Tá bom? Rani, apertei Alt F4. Ele fecha tudo. Ele tira tudo da tela lá para você. Localizar o conteúdo do texto é o Ctrl F, né? Em alguns casos você pode apertar Ctrl G também. Ctrl G. Imprimir página, tecla padrão, Ctrl P. Ctrl C copia, Ctrl V cola, Ctrl X recorta, Ctrl Z desfaz e o Ctrl P imprime. São as teclas padrões universais aí. Beleza? Questãozinha número 8, tá? Ó, eu falei para vocês que seria um pouco mais acelerado aqui, porque o objetivo é resolver a questão. Partimos do princípio que você já baixou o simulado, tá bom? A gente tem aqui na nossa mente, na nossa programação, que você pegou o material, você baixou o simulado, você resolveu o simulado e você está vindo aqui só para corrigir, né? Então esse é o nosso pensamento aqui. Não é uma aula de teoria, gente, pelo amor de Deus, tá? Resolução de questões. Questão 8, ó. Sobre o Windows 10, analise, melhor dizendo, as afirmativas a seguir.
Item 1 possui versões para operar em computadores pessoais, smartphones, tablets. Windows 10 tem edição, tem versão para isso? Sim, tem, né? Inclusive o Windows 10 IoT, o Windows 10 Professional, tem várias edições lá. É um sistema monotarefa, quer dizer que você só pode fazer uma coisa por vez. Ou só abre o navegador, ou só edita um texto no Word, ou só... Não, você pode fazer várias coisas. Multitarefa, multiprogramado. Não permite multisessão, pois se trata de um sistema operacional cliente. Quer dizer que você não pode ter várias contas? Claro que você pode ter várias contas de usuário. E claro que o multisessão também está relacionado à quantidade de usuários abertos ali, né? Você pode ter vários usuários abertos também. Não tem problema. Claro que na tela vai estar um só. Na tela vai estar aparecendo só uma conta, só um usuário ali. Mas você pode ter várias contas cadastradas tranquilamente. Você mata essa daqui. Então, a questãozinha diz ali que apenas o item 1, né, está correto. Então, gabarito alternativa letra A. Olha que coisa boa. E a questão número 9, ó. Software de correio eletrônico disponibilizam uma opção para o envio de mensagem com cópia oculta. Nesses softwares deve-se inserir o e-mail do destinatário oculto no espaço identificado pela seguinte referência. CO, não, CO não existe, né? Hi. Letra B, CCO ou BCC? Você fala, pô, o CCO eu já ouvi, mas esse BCC aqui? O RAI, CCO eu já ouvi. Mas e esse RAI aqui? BCC e Campo Para? O Campo Para não é oculto, né? O Campo Para não é oculto. E agora, a maioria das pessoas ficaram entre a letra B e a letra C. Se você não conhecia o CCO, ele também pode ser chamado de BCC. Blind Carbon Copy, né? Blind Carbon Copy seria uma cópia carbono oculta, né? Com cópia oculta, cópia carbono ocúpia, cópia carbono oculta, ó o trava-língua, né? Ou blind carbon copy, né? Cópia carbono oculta ou com cópia oculta. Aí você pode lembrar o que você quiser aí, tá? Mas é o BCC. Você está mandando e-mail para um monte de gente. Todo mundo que está em CCO vai estar invisível, né? Não serão vistos pelos destinatários. Então, letra B para essa questão. E o item 10 diz assim, ó. Os termos upload e download, da parte de redes, né? Esses dois termos aí são amplamente mencionados no âmbito de utilização de computadores. O significado de cada um desses termos, respectivamente, ou seja, primeiro upload, segundo download, significa que upload a transmissão de um arquivo do seu computador para outro computador. Opa! Upload é quando está na sua máquina e você sobe para outra máquina. Quando através da rede está no seu computador, você joga para um outro sistema, para um outro computador, para a internet, para a nuvem, para uma outra máquina. Tanto faz. Upload, você está subindo para outra máquina, subindo para a rede. Download, você está baixando, né? Pegando, down, você está baixando, pegando de outro computador e colocando no seu. Pegando da internet e colocando no seu. Pegando da nuvem e colocando no seu. Então, upload, você sobe para outro computador. Download, você baixa para o seu computador. E a questão fala isso, ó. A alternativa letra A. A transmissão de um arquivo do seu computador para outro computador. Upload, sim. E download é a transmissão de um arquivo de outro computador para o seu? Sim, exatamente isso. Olha a letra B. A transmissão de um arquivo de outro computador para o seu? Isso aqui é um download, né? Ele só inverteu ali. A transmissão de um arquivo do seu computador para o HD externo DVD, aqui é uma gravação. A transmissão de um arquivo de outro computador para o seu, upload, beleza. E download é a transmissão quando você joga para um HD externo, para um DVD. Olha a letra aí, ó, a transmissão de dados do seu computador para outro computador por meio de um navegador. Pode ser por meio de um navegador? Sim, mas a questão está dando a entender que é somente pelo meio do navegador, né? Ou envio de dados de outro computador por meio do browser. Tá vendo que ele está restringindo muito pro navegador? E não é somente apenas com o uso do navegador, né? Tá muito restrito ao uso do navegador aqui. Então, questãozinha, a gente vai ficar, item 10, né? A gente vai ficar com a alternativa letra A.
Fechou, meu gato, minha gata? Ó, antes da gente finalizar a parte de informática, vai entrar aqui na sequência o vídeo dos outros professores, tá? Vai ter aqui a correção das outras disciplinas, das outras matérias também. Mais uma informação para você, a parte de português, nós vamos disponibilizar para você em comentários de texto, tá? Felizmente a gente não consegue ainda transmitir a parte do português aqui, estamos com algumas operações internas aqui, a gente não consegue ainda transmitir a parte de português para você. Tá? Mas na sequência aqui vai ter matemática, a parte do direito lá também, e a correção de português, a gente vai fazer a correção no próprio PDF, tá? Você vai baixar o material, lá no final vai ter os comentários em texto para você ali da parte de português. Beleza? Espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado da correção de informática. Novamente eu tô falando aqui, ó, pega o material, baixe, resolva, depois volta e assista, tá bom? Ah, Rani, eu quero fazer a leitura e corrigir junto com você. Pô, você vai perder tempo lendo, eu já tô dando a explicação, né? Então, como o objetivo é resolver o simulado, primeiro você faz o simulado, depois a gente volta aqui e faz a correção. Certo? Então, obrigado pela companhia, valeu, 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 e continue com a gente aí. Até mais! Fala, meus amigos, tudo tranquilo? Aqui é o professor Felipe Ávila. Vamos iniciando aqui o nosso módulo de Direito Penal na parte de exercícios aqui, que estão presentes, né, nos editais de TRE, TSE. A gente vai tratar sobre esses temas, tá? Peguei, claro, como base aí os últimos editais e trouxe aqui para você alguns temas. Nesse bloco aqui, nós vamos resolver questões de consumação e tentativa e também vamos resolver questões aqui tratando de concurso de pessoas, focado aí em questões potenciais da sua prova, igual o nível que deve vir na sua prova, tá? E eu vou te explicar aqui de forma bem objetiva cada um dos exercícios. Beleza? Sem mais delongas, eu vou colocar aqui na tela. Questão de número 1. Um homem que adquiriu legalmente uma pistola e que tem porte de arma deferido pela Polícia Federal, pretendia matar uma pessoa. Então, queria praticar o crime de homicídio. Aguardava seu alvo em local que julgou propício para os disparos, quando decidiu escolher outra oportunidade, em razão da grande quantidade de pessoas que ali circulavam na ocasião. Essa conduta configura qual desses aqui? Configura a letra E. Ato preparatório impunível. E eu vou te explicar isso aqui. Tá? Então, olha só, aqui está falando do iter criminis, que nada mais é do que o caminho do crime. Né? Quando a gente olha o iter criminis, o caminho que a gente percorre até cometer o delito, nós temos uma fase interna e nós temos uma fase externa. Eu vou te mostrar aqui de forma esquematizada, já trouxe pronto para você. Ó. Fase interna do iter criminis, do caminho do crime. Aquela em que o agente representa mentalmente a prática do crime. Tá na mente dele ainda, tá? Tá na cabeça dele. Ele não exteriorizou isso ainda para o mundo, né? O mundo exterior. Tá aqui na psique dele. Muito bem. A maioria dos livros vai trazer que a fase interna do iter criminis corresponde à cogitação. Ou seja, ele está cogitando mentalmente praticar o crime, mas ele não externou nenhum ato ainda. E é verdade. Só que algumas questões vão aprofundar um pouco nisso aqui. E no nosso livro, nós temos um livro aqui de Direito Penal Parte Geral, está aqui atrás de mim esse azulzinho, tanto de Direito Penal quanto de Legislação Penal Especial, que eu escrevo em coautoria com a professora Cláudia Barros, que é promotora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No nosso livro, nós colocamos de forma completa isso aqui. Alguns autores, como é o nosso caso, isso já caiu em prova, dividem a cogitação em 3 etapas, tá? Idealização, ou seja, quando o sujeito tem a ideia de cometer o delito. Deliberação, quando ele coloca na balança, ele analisa os prós e contras de cometer esse delito. E a resolução, quando ele define pelo cometimento do delito. Ele opta, decide cometer ali a infração penal. Tá? Todas essas etapas fazem parte da cogitação. Está ainda na cachola do sujeito, né? Na psique, dentro da mente dele. Está idealizando, deliberando e, por fim, resolve cometer o delito, que é a última etapa da cogitação. Muito bem. Nós temos também a fase externa do iter criminis, que é aquela cujo propósito criminoso, a intenção de praticar o crime, ultrapassa o plano meramente mental. Aí você já tem ações no mundo exterior, não fica só na mente do cara ali cometer o crime. Tá?
E quando eu olho a fase externa do iter criminis, ela é dividida em 3 ali fases distintas, 3 etapas distintas, tá? Primeiro nós temos a preparação, ato preparatório. Vamos pegar o exemplo do homicídio, né, que é o exemplo da nossa questão. Quando o sujeito adquire a arma de fogo com a intenção de praticar o homicídio, ele está realizando o ato preparatório. Perceba que já não está só na mente dele, ele já adquiriu a arma. Ele já saiu da mente dele e ele começou a exteriorizar a sua intenção homicida. Você tem a fase de execução, que é quando o sujeito começa a executar de fato o delito, começa os atos executórios ali. No homicídio, quando o sujeito atira contra a vítima, ele começa a disparar contra a vítima, ele já está executando o delito. E a consumação, que é quando a vítima morre. Aí consumou o delito de homicídio. Tá? Via de regra, uma conduta só é penalmente relevante, ou seja, só pode configurar crime, se o sujeito ele ingressa na fase de execução. Enquanto ele estiver apenas praticando o ato preparatório, os atos preparatórios, em regra, não são puníveis. Você não vai punir ato preparatório, essa é a regra. Você só vai punir a partir do momento que o sujeito começa a executar o delito. Ele não precisa ter consumado, não. Mas ele tem que ter iniciado a execução, que é o caso da tentativa, por exemplo. Tá? Na tentativa, o sujeito iniciou a execução do delito, mas não consumou ele por circunstância alheia à sua vontade. Né? Essa é a tentativa. Muito bem, vamos voltar para a questão. Aqui na questão, o que o sujeito fez? Ele adquiriu a pistola, pretendia matar, aguardou o alvo no local, só que decidiu escolher uma outra oportunidade em razão da quantidade de pessoas. Ele começou a executar o crime? Não, ele nem chegou a atirar. Ele praticou atos preparatórios. Ele não ficou só na fase interna, tá? Porque ele foi lá, adquiriu a arma, se escondeu ali no lugar. Então ele praticou atos preparatórios, ele entrou na fase externa, mas ele não iniciou a execução do crime. Se ele ficou apenas em atos preparatórios, nós temos que ele não vai responder por crime nenhum. Ato preparatório, impunível. Tá? Quando eu falo em crime tentado, desistência voluntária e arrependimento eficaz, esses 3 institutos, eles ocorrem entre a execução e a consumação. Ocorrem aqui no meio, ó. Tanto tentativa, quanto desistência voluntária, quanto arrependimento eficaz. Arrependimento posterior ocorre após a consumação, que é a letra A ali, seria depois da consumação. Então, nesse caso, como ficou só na fase preparatória, nós temos ato preparatório impunível, tá? Muito bem, só mais uma observação. Via de regra, ato preparatório não caracteriza crime. Agora, excepcionalmente, em alguns delitos excepcionais, o legislador achou por bem punir ato preparatório. Por exemplo, quando a gente pega lá o delito do artigo 34 da Lei de Drogas, só para te dar um exemplo, que é tráfico de maquinários destinados à preparação de droga, ali nós temos a punição de um ato preparatório. Ato preparatório ao tráfico de drogas. O legislador achou por bem antecipar a punição penal e já punir ato preparatório. O legislador optou. É lícito isso? É legítimo? É. Tá? Só são situações excepcionais. Via de regra, ato preparatório não é punido, tá bom? Eu me alonguei um pouco mais, porque isso vai ser importante em outras questões que a gente for resolver, tá? E aí você já tem explicação. Muito bem. Agora, vamos para a questão de número 2. Ó, um sujeito, ele sofre de estados de sonambulismo, desde os 5 anos de idade. Já com 32 anos de idade, em determinada noite, ele se levanta sonâmbulo e caminha pela casa, chegando à área de lazer. Aproxima-se dos itens de churrasco e empunha uma faca de 30 centímetros. Quando o irmão desse sujeito toca a lombar dele para levá-lo à cama, de súbito, esse sujeito vira e desfere uma facada certeira no estômago do irmão, que em alguns minutos perde sangue e agoniza até a morte. O sujeito retorna para o quarto e continua o seu sono. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o referido sujeito... Aqui, pessoal, já vou mostrar para você, eu trouxe prontinho aqui, nós temos o seguinte, a conduta criminosa ela é composta por 2 elementos, consciência e vontade. Isso se aprende lá em teoria do crime. Tá? Quando a gente analisa uma conduta criminosa, essa conduta ela tem consciência e vontade. Tem que ter esses 2 elementos. O sujeito vai praticar o crime com consciência de que está praticando e com vontade de praticá-lo. Algumas situações
vão excluir a consciência ou vão excluir a vontade. Se excluir qualquer um desses dois elementos da conduta, eu não tenho crime. Eu não tenho crime, tá? Então são elementos obrigatórios da conduta. Olha só, eliminação da consciência. Você vai gravar essas duas hipóteses. Se o sujeito pratica o crime por meio de sonambulismo, estando sonâmbulo, né, ou hipnose, vai eliminar a consciência da conduta criminosa. E por isso o sujeito não vai responder pelo crime, que é o que aconteceu aqui, tá? Vai ser isso. Agora, você também tem hipótese, só aproveitando aqui, né, de eliminação da vontade. Caso fortuito ou força maior, movimentos reflexos, né, que é quando, aquele exemplo do médico que dá uma martelada no joelho, e aí automaticamente o paciente dá um chute, né, um movimento reflexo, e coação física irresistível. Vão eliminar a vontade. Também não vai existir ali a prática do delito. Então, como o sujeito estava sonâmbulo, elimina a consciência, ele não vai responder pelo crime. A letra A fala, praticou o crime? Já está errado, né? Porque ele não praticou o crime, não. Letra B, não praticou o crime, pois o respectivo estado de inconsciência consiste em causa de exclusão da culpabilidade? Não, vai eliminar a conduta ali. E a conduta está dentro do fato típico. Tá? Então não vai excluir a culpabilidade. Culpabilidade é o último elemento do crime, né? Você tem fato típico, onde está a conduta, ilícito e culpável nos delitos. Se você não sabe o que é isso, na aula de teoria vai ser tudo explicado para você. Aqui eu só estou dando uma revisão que são os exercícios, tá? Não é exclusão da culpabilidade, é exclusão da conduta que está dentro do fato típico, tá bom? Beleza. Letra C, praticou o crime de homicídio culposo? Não, né? Não praticou crime nenhum. Letra D, não praticou crime, pois o respectivo estado de inconsciência é uma hipótese de ausência de ação. Ação é a mesma coisa que conduta, tá? E, portanto, irrelevante sobre o ponto de vista jurídico-penal. Haja vista que o conceito de ação ou conduta tem uma função limitadora no finalismo, excluindo qualquer movimento corporal que não se encaixe no próprio conceito de ação. Letra D, o nosso gabarito. Letra E, praticou o crime de homicídio doloso consumado, pois tal estado de inconsciência está a exigir uma relação de causalidade? Não. Tá? Ele não praticou o delito. Beleza, fechou. Próxima questão, número 3. Aqui nós temos o seguinte. De acordo com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal Brasileiro, um crime é tentado quando a gente inicia a sua execução e ele só não se realiza por circunstâncias alheias à vontade do agente. Beleza, essa é a tentativa. Considere hipoteticamente que Mévio, querendo matar seu desafeto Tício, prostra-se nas imediações de escola, em que ele estuda, aguardando o fim do período de aulas. Ao vê-lo, Mévio saca o revólver calibre 38 e efetua 6 disparos na direção de Tício, sem contudo atingi-lo. Bom, como ele queria matar e já iniciou o disparo ali das munições da arma de fogo, ele já iniciou a execução do crime. Ele consumou esse delito? Não, porque se ele não atingiu a vítima não morreu, né? Então, nesse caso, ele iniciou a execução, mas não chegou na consumação. Muito bem. Letra A. Mévio não praticou crime algum, pois não atingiu o algoz. Errado, né? Não é só porque ele não atingiu que não vai ser crime. Pô, o cara pipocou o outro lá com um tiro, só não acertou porque é ruim de mira. Ah, então não há crime nenhum? Claro que há. Crime tentado. Iniciou a execução do delito, mas não a consumou nesse caso. Letra B. Conquanto não tenha acertado o desafeto, Mévio praticou o crime de homicídio tentado. E a referida tentativa é denominada de branca ou cruenta. Não, são modalidades distintas de tentativa, tá? A modalidade de tentativa branca é a que Mévio praticou, chamada de branca ou incruenta. Incruenta ou branca. Que é quando, na tentativa, o infrator ali, o criminoso, não consegue atingir a vítima. Essa é a tentativa branca ou incruenta. Ele não conseguiu atingir a vítima ali. Tá? Que foi essa situação. A vítima não foi ferida. Agora, você tem por outro lado, que não é sinônimo, tá? Na verdade é distinto. A tentativa cruenta, também chamada de vermelha, que é aquela tentativa na qual a vítima é atingida. Imagine que Mévio conseguiu atingir 2 tiros no ombro. A vítima não morreu, é tentativa. Mas ela ficou ferida? Ficou. É tentativa vermelha ou cruenta, tá? Então, não foi esse o caso. Foi só tentativa branca ou incruenta. Letra C.
A tentativa de MEV pode ser vista como inidônea, posto que a conduta dele efetivamente criou perigo para a atividade de Tício. Tentativa inidônea é a mesma coisa que crime impossível, é sinônimo, tá? Houve crime impossível aqui? Não, né? Ele praticou o crime tentado, na verdade. Então, não houve aqui crime impossível, tentativa inidônea, tá bom? Letra D. O caso hipotético descreve o que a doutrina denomina de tentativa perfeita ou acabada, uma vez que MEV esgotou o processo de execução, descarregando o revólver no desafeto, mas não o atingiu por circunstância alheia à sua vontade. A essa tentativa perfeita ou acabada dá-se o nome de crime falho. Verdade, são sinônimos. Tentativa perfeita, acabada ou crime falho. É quando o criminoso ali, ele esgota os atos executórios. Que foi o que aconteceu. Ele tinha 6 munições no revólver, disparou as 6, mas não atingiu ali a vítima. É uma hipótese de tentativa. E é uma tentativa perfeita, acabada ou crime falho, porque ele esgotou os atos executórios. Se ele ainda tivesse munições ali para atingir a vítima, mas chega a polícia, por exemplo, e ele tem que ir embora, aí ele teria praticado uma tentativa imperfeita ou inacabada, que é aquela onde ele ainda tem atos executórios, que não foi o caso, tá? Então a letra D é o nosso gabarito. Letra E. A tentativa de MEV foi idônea, conquanto o meio utilizado na empreitada criminosa tenha sido absolutamente ineficaz, caracterizando hipótese de crime impossível. Tudo errado. Primeiro que não é crime impossível. Segundo que o meio não foi ineficaz. O meio utilizado, que era o revólver ali, ele disparava. Agora o MEV que era ruim de mira. Né? A culpa não é do objeto, a culpa é do sujeito que está atirando. Tá? Então, na verdade, era idôneo sim, né? Como traz aqui, mas não é hipótese de crime impossível. Beleza, então, 3, letra D, o nosso gabarito. 4. Cássio, com a intenção de matar Patrício, efetua disparo ali de arma de fogo em sua direção, que atinge o seu braço e o faz cair no chão. Enquanto caminha na direção de Patrício para efetuar novo disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e se evade do local, deixando Patrício com ferimento no braço. Considerando os fatos narrados, Cássio deverá responder pelo crime de... Letra A, tentativa de homicídio. A letra A é o nosso gabarito, né? Aqui há uma hipótese de tentativa. Por quê? Porque a tentativa é quando o sujeito inicia a execução do delito, ele iniciou a fase de execução, foi o caso, ele começou a atirar, né? Mas não consegue a consumação do crime, nesse caso não conseguiu a morte, por uma circunstância alheia à sua vontade, que foi aqui a chegada dos policiais. Isso aqui é o conceito perfeito de tentativa que está lá no artigo 14 do Código Penal, que foi o que aconteceu nesse exemplo, tá? Então, tentativa de homicídio. As outras vão falar de desistência voluntária, não houve, tá? Arrependimento eficaz, também não houve. É a figura da tentativa. Próxima questão, questão de número 5, ó. Rafael conta a Sandra que tem intenção de matar o Raimundo e pede a opinião da amiga. Então, Rafael quer matar Raimundo e pergunta para a amiga ali o que ela acha, né? Sandra, que secretamente desejava a morte da mesma pessoa, incentiva que Rafael pratique o delito de homicídio contra Raimundo. Influenciado pelas palavras de Sandra, Rafael chama Raimundo para sair com o objetivo de matá-lo. Todavia, poucas horas antes, Rafael desiste e manda mensagem para Raimundo desmarcando o encontro. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. Então, olha só, aqui a Sandra, o que a Sandra trouxe aqui? A Sandra, ela é uma partícipe, né? Era ela quem iria executar o delito de homicídio? Não. Nós sabemos que autor é aquele que executa o núcleo do tipo. Essa é a teoria adotada pelo Código Penal. E partícipe é aquele que contribui sem executar o núcleo do tipo, por meio de auxílio, induzimento ou instigação ao crime. Aqui a Sandra ficou instigando, né, Rafael para praticar o delito de homicídio. Então ela é uma partícipe. Só que ela só pode ser punida, né, como partícipe se o Rafael iniciar a execução do crime. Porque enquanto não iniciada a execução do delito, enquanto não houver ao menos tentativa, eu não vou punir nem o Rafael, que é o autor, e nem a partícipe. Tá? E nesse caso, ele trouxe aqui, ó, ele até praticou atos preparatórios, né? Porque ele chamou o cara para sair. Só que ele desistiu, desmarcou o encontro. Então ele nem chegou a iniciar a execução do delito. Então nenhum dos dois vão responder por nada, né? Não vai responder por nada. Rafael e Sandra, letra A, devem responder por tentativa de homicídio praticado em concurso de pessoas? Não, né? Eles não iniciaram a execução do crime. Então não há tentativa.
Letra B. Nem Rafael nem Sandra poderão ser responsabilizados penalmente. Letra B, o nosso gabarito, tá? Letra C. Apenas Rafael deve ser responsabilizado, ele não deve. D. Caso Rafael viesse efetivamente matar Raimundo, Sandra poderia ser considerada coautora? Não, Sandra seria partícipe. Letra E. Apenas Sandra deve responder pelo delito de tentativa de homicídio, a título de participação, pois Rafael beneficia-se da desistência voluntária? Não, tá? Não houve desistência voluntária, porque desistência voluntária também pressupõe o início da execução do delito. Tanto tentativa, quanto desistência voluntária, quanto arrependimento eficaz. Fechou? Beleza. Vamos para a questão de número 6, agora falar de concurso de pessoas, tá bom? Olha só. Questão de número 6. Quando a gente utiliza-se de um executor sem nenhum discernimento, decorrente de doença mental, ou seja, um inimputável, como mero instrumento para a prática de certo crime, age como autor imediato. Verdade, né? Você tem aqui o autor, vamos pegar aqui o agente, que se utiliza de uma pessoa inimputável, nesse caso por doença mental, o agente que se utiliza é chamado de autor imediato. Ele que tem o controle da ocorrência do delito. E o instrumento, aquele que está sendo utilizado, ele é chamado de instrumento, como está aqui, tá? Que é o inimputável. Letra A. Somente responde pelo crime o autor imediato, não havendo concurso de pessoas entre o executor inimputável e o autor imediato. Letra A, o nosso gabarito. Aqui não há concurso de pessoas, porque um dos requisitos do concurso de pessoas é justamente o liame subjetivo. O que é liame subjetivo? É a consciência entre todos os concorrentes ali que eles estão contribuindo para a prática do delito. O inimputável, ele não tem consciência de que está contribuindo para a prática do delito nesse caso. Ele está sendo um mero instrumento na mão do autor imediato. Então ele não vai responder pelo crime. Quem vai responder pelo crime é o autor imediato. Tá bom? Ele que controla tudo aqui. Letra B. Respondem pelo crime o autor imediato e executor. Inimputável, pois há vontade livre e consciente e vínculo subjetivo entre ambos? Errado, tá? Vai responder pelo crime apenas o autor imediato. Letra C. Nem o autor imediato nem o executor respondem pelo crime, pois não há vínculo subjetivo entre ambos. Não. O fato de não haver vínculo subjetivo significa que não há concurso de pessoas. Mas alguém vai responder. Se nenhum dos dois respondesse pelo crime, aí ferrou, né? Quem que vai responder? Vai ser o autor imediato, tá bom? D. Ambos respondem pelo crime, pois trata-se de autoria colateral. Não é a autoria colateral e só o autor imediato vai responder pelo crime. Letra E. Apenas responde pelo crime o executor. Inimputável, pô, só vai o inimputável que vai responder? Não, né? Pois o autor imediato não tem vontade livre e consciente. Claro que tem, ele que controla tudo. Então, 6, letra A, o nosso gabarito. Questão de número 7, ó. A figura do agente que não pratica a conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, que é a conduta criminosa, né? Mas realiza uma atividade secundária, que contribui, estimula ou favorece a conduta proibida, não realizando atividade propriamente executiva, configura a participação em sentido estrito. Beleza, ele é um partícipe. A esse respeito, considere aqui que o JJ, o JA e o PE ingressaram na casa de MS para subtrair bens. Então, MS é a vítima. JJ apontou a arma para MS, para a vítima, enquanto JA a amarrou, colocou a venda em seus olhos e a trancou ali com o objetivo, deixa eu ver aqui, perdi, tá aqui, ó, e a trancou no banheiro social. PE, o mutuqueiro, ficou no carro. Opa, a bateria tá fraca da caneta, depois eu troco. O mutuqueiro ficou no carro, aguardando a realização da conduta típica para avisar a presença de terceiros, ou até mesmo a polícia da rua, bem como para empreender em fuga de forma mais efetiva. Nesse contexto, é correto afirmar que PE foi... Veja, a teoria que nós adotamos, pelo menos prevalece isso, tá? Para diferenciar autor e partícipe, é a teoria objetivo formal. Essa é a teoria adotada, pelo menos para a maioria, tá? E é o que você tem que levar para a sua prova também. Muito bem. Por essa teoria, o que nós temos? Nós temos a definição de quem vai ser autor. Quem que é autor? Autor é aquele que executa o núcleo do tipo. Por exemplo, no crime de roubo,
O núcleo do tipo é subtrair. Você tem uma subtração violenta no roubo, né? Com violência ou grave ameaça. Quem executa a subtração com violência ou grave ameaça é autor. No nosso caso, quem que subtraiu com violência ou grave ameaça? Tanto o JA quanto o PE, né? Um apontou a arma e o outro amarrou a vítima. Então os dois estão executando a subtração violenta ali, com violência ou grave ameaça, nesse caso aqui, com grave ameaça, né? Apontou a arma e ameaçou. Muito bem. Agora, o partícipe, na teoria objetivo formal, ele é identificado por exclusão. Será partícipe todo aquele que contribui para o crime sem executar o núcleo do tipo. Então, se você identificar que a pessoa ela contribuiu para o crime, auxiliando, induzindo ou instigando, aqui foi um auxílio, né? Estava com o carro ali para avisar se a polícia ia chegar, para facilitar a fuga, então estava auxiliando. Se ele contribuiu, que foi o caso, e ele não executou o núcleo do tipo, e ele não executou, ele nem viu a vítima, ele não subtraiu nada, não praticou grave ameaça, não praticou violência, então ele não executou. Ele contribuiu sem executar o núcleo do tipo. Então ele é o quê? Ele é um partícipe. Tá? Então, nesse caso, pela teoria adotada no nosso Código Penal, letra C, né? O nosso PE aqui é considerado um partícipe. Tá bom? Muito bem. Próximo ponto aqui, ó. Questão de número 8. Em relação ao tema concurso de pessoas, previsto no Código Penal brasileiro, prevê o artigo 29. Quem de qualquer modo concorrer para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. A teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, referente ao concurso de pessoas, é a letra D, monística, também chamada de monista, admitindo-se exceção pluralista à teoria monista. Correto. A regra é a teoria monística, também chamada de unitária, que é essa que está aqui no artigo 29. Significa dizer que todo mundo que concorreu para a prática do delito, coautores ou partícipes, vão incidir nas penas desse delito para o qual eles concorreram, na medida de sua culpabilidade, né? Alguns vão ter a pena maior, outros vão ter a pena menor, se for coautor, se for partícipe, se for primário, se for reincidente e tudo mais, mas vão responder pelo mesmo delito. Todos os coautores e partícipes respondem pelo mesmo delito. Tá? Essa é a regra. Mas veja, é a teoria monista unitária. Existe exceção? Existe. Existe exceção pluralista à teoria monista. A teoria monista, ó, também chamada de unitária, mono é um, né? Unitário. Todo mundo que concorre vai responder por um mesmo delito. Por isso unitário ou monista. A teoria pluralista são situações em que os sujeitos concorrendo ali para o mesmo evento criminoso, cada um vai responder por um delito diferente. Por exemplo, vamos imaginar ali a corrupção ativa e corrupção passiva. É um exemplo de exceção pluralista à teoria monista. O particular que corrompe o agente público vai responder por corrupção ativa. O agente público que se deixa corromper ali ou que solicita, né, a vantagem, vai responder pela corrupção passiva. Ou seja, vão responder por crimes diferentes. Por isso, teoria pluralista. Não vai ser um crime só, não. Um coautor ou partícipe do outro. Não. Serão autores de crime diferentes. Por isso, exceção pluralista. Você tem vários exemplos. Mas grave esse aqui. Corrupção ativa e corrupção passiva. Tá? Por isso, nesse caso aqui, a 8 é a letra D de dado. Questão de número 9. Ó. Jéssica, imputável com 30 anos de idade, ela, com consciência e vontade, instigou e induziu, verbos ligados à participação, Mário, inimputável de 16 anos de idade, a praticar ato infracional análogo ao delito de roubo, fato que se consumou. Nessa situação hipotética apresentada, Jéssica, letra B, não poderá, ou melhor, poderá responder como partícipe no roubo, verdade. A Jéssica, ela praticou ali verbos relacionados à participação, né? Induziu, instigou, você tem o verbo auxiliar aqui, que ela não praticou, mas seria um verbo também ligado à participação. Então ela vai ser partícipe. Ela não tem como ser coautora do menor de idade. Por quê? Porque ela não executou o núcleo. Que crime que é? Do roubo. Do roubo, não. Ela não executou. Então ela não pode ser coautora com ele. Tá? Não é hipótese de autoria mediata também. Porque na autoria mediata você tem que o autor imediato tem controle exclusivo
sobre as ações do instrumento. Você pode ter uma autoria imediata com um maior de 18 anos e um menor de 18 anos, que é um inimputável. Você pode, mas para isso, né, além da inimputabilidade, o autor imediato tem que ter o controle, o domínio da execução do delito. Ele que controla o instrumento. Aqui não ficou claro isso aí. A Jéssica só induziu e instigou, mas ela não controlava aqui a ocorrência do delito. Então não tem como ser autoria imediata. Nesse caso, nós vamos aplicar aqui então a letra B. Ela será aqui partícipe no delito de roubo, tá? Pessoal, fechamos aqui, deu em torno de 30 minutos. Isso aqui é um pequeno bloco, a gente sempre vai dividir em blocos os nossos exercícios aqui. E você trabalhou comigo esses temas, claro, trabalharemos outros temas também que você vai poder ter acesso caso você adquirir o nosso módulo completo ali em relação ao seu concurso, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha sobre essa aula, pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram, é Felipe, com I no começo, Felipe Ávila Prof. Segue lá, sempre estou postando conteúdo para vocês. Qualquer dúvida é só mandar um direct lá que eu respondo todo mundo, tá bom? Fechamos aqui, grande abraço e bons estudos. Olá, professor André Arruda, vamos para a nossa resolução do nosso simulado. Vem comigo, então. Primeira questão. Considere as seguintes proposições. P, em março há 2 feriados ou 5 domingos. Já vamos destacar aqui uma parte bem importante, a proposição P, uma proposição composta, né? É uma informação ligada pelo ou aqui, a disjunção. E que em março nunca há carnaval. Então, o destaque é a proposição P, aqui sendo uma proposição composta ligada pela disjunção. Ok. A negação, olha aí, está pedindo a negação da condicional se P, então o quê? É equivalente. Vamos lembrar como é que você nega uma estrutura ligada aí pela condicional. A negação da condicional, a gente usa uma regrinha que é a palavra mané. Por que mané? Porque você vai manter a primeira estrutura, que é o caso ali, é o P, e você vai negar a segunda. Então, mané, mané, mané. Nega a primeira e... mantém a primeira e nega a segunda. Então, eu tenho essa estrutura aí, ó. Se a gente olhar com atenção, a proposição P se mantém igual, aí vem o E e vem negando a segunda estrutura. Lembrando que quem é a estrutura P? P é toda essa estrutura aqui, ó. Em março há 2 feriados ou 5 domingos. Ela vai se manter igual. E vai ser ligado depois um E, e nós vamos negar essa segunda estrutura. Em março nunca há carnaval. Olhando as alternativas, aqui, você tem exatamente a resposta, tá? Na letra C, que diz lá, ó, em março há 2 feriados ou 5 domingos. Veja que até aqui, ó, a estrutura é igual à proposição P, ó, em março há 2 feriados ou 5 domingos. Então, aqui ficou exatamente igual, obedecendo aí a relação da negação. Aí vem o E, mantendo a estrutura, e vem em março pode haver carnaval. Lembrando que isso aqui está a negação da proposição que, porque lá, ó, em março nunca há carnaval. E a negação correta fica nessa estrutura, pode haver, né? Ok? Então aí a letra C, a resposta correta. Muito bem, vamos para a segunda questão que diz o seguinte. A quantidade de determinadas ocorrências por dia em uma fábrica durante 80 dias pode ser observada pelo quadro abaixo. Então, você tem um quadrinho aí que a primeira linha se refere à quantidade de ocorrências e a segunda linha, número de dias. Tá? Então, vamos lá, vamos só interpretar. Nós tivemos aqui, ó, nenhuma ocorrência, 0, né? Em 6 dias. Uma ocorrência em 10 dias, 2 ocorrências em M dias, aqui é uma variável, não sei quanto vale. 3 ocorrências em 20 dias, 4 em N, outra variável, 5 ocorrências em 4 dias, totalizando um total de 80 ocorrências. Muito bem. Então, o detalhe aí é que a gente não tem esse valor M e não tem esse valor N. Vamos ver o que vai perguntar. Dando que a média aritmética ponderada pelo número de dias de ocorrências por dia é igual a 2,5, verifica-se que a soma da moda e da mediana é igual a quanto?
Muito bem, para encontrar a moda e a mediana, moda é o valor de maior frequência, né? Mediana é o valor que ocupa a posição central. No conjunto de dados, estando os valores em ordem, né? Para isso, a gente vai ter que encontrar quanto vale o M e quanto vale o N. Por que isso? Porque eles envolvem o número de dias, né? Eu preciso saber, principalmente, a moda, para ver quanto é que vai mais ter ocorrências, né? Então, eu preciso saber essa quantidade. Muito bem, como ele me deu a média aritmética ponderada, né? A média aritmética ponderada, nesse caso, ela é calculada pelo o número de ocorrências vezes o número de dias, mais o número de ocorrência vezes o número de dias. Eu vou fazer todo esse valor, né, e dividir pelo total de ocorrências, que é 80, e vai me dar a média ponderada. Então, eu definiria a média ponderada, nesse caso, dessa forma. Média ponderada é o valor vezes o seu peso, né? Então, vai ser 0 vezes 6, mais 1 vezes 10, mais 2 vezes m, lembrando que o m é variável, mais 3 vezes 20, mais 4 vezes n, mais 5 vezes 4. Tudo isso aí, ó, dividido pelo valor total, que é 80. Ele já me deu essa média que vai dar 2,5. Com isso, como eu tenho variáveis aqui, ó, m e n, eu vou cair numa equaçãozinha, né? No final das contas, isso aqui, ó, eu já vou dar, portanto, tá? 2m mais 4n igual a 10. Trabalhando, a gente vai chegar nessa equação com duas variáveis. Só com essa informação a gente não vai em lugar nenhum. Agora, quando eu junto essa informação aí com uma outra dedução, que é somando esses valores aqui, ó, 6 mais 10, mais m, mais 20, mais n, mais 4, isso tem que dar igual a 80. Então é daí que eu vou extrair a outra equação, né? Porque se eu somar, então aqui eu relacionei uma, a outra vai nascer dessa soma, 6 mais 10 mais m, mais 20 mais n mais 4, isso vai dar igual a 80. Portanto, trabalhando aqui, ó, m mais n, já isolando aí, eu vou encontrar m mais n igual a 40. Segunda equação. Com isso, a gente tem um sistema, né? Juntando essas duas, a gente tem um sisteminha. Eu já vou dar aqui a resolução, o valor de m e o valor de n nesse sistema aí, tá? O m vai ser 25 e o n 15. Essa aqui é a solução do sistema. Quando eu pego e substituo esses valores lá, vamos colocar aqui no lugar de m, no lugar de n, deixa eu dar uma limpada aqui agora, eu vou ter condição de definir a moda e a mediana, tá? Dar uma limpada aqui nesses valores. Já vou substituir, então, o valor de m aqui, ó, vale 25 e o valor de n vale 15. Como ele quer a moda, né, a moda e a mediana, né, ele quer a soma desses valores, na verdade, vamos encontrar separadamente. A moda é o valor que mais ocorre, e número de dias maior que 15, teve 15 dias onde tivemos duas ocorrências, perdão, 25 dias. E não teve nenhum conjunto de dias maior que esse. Então, a moda é o valor que mais aparece. Se eu fosse listar essas ocorrências, o número 2 aparecia mais vezes que os outros. Então, a moda é 2. A mediana, tá, como a gente tem 80 valores, ela ocuparia a posição da média aritmética, né, dos valores que ocupam a posição central. Então, seria o 40º valor mais o 41º dividido por 2, a média aritmética. Só que se eu somar aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Se eu somar aqui, ó, até o 40, ó, 6 mais 10 dá 16. Com mais 25 dá 41. Então, com certeza, esses valores aqui, o 40º vai ser o 2, e o outro também vai ser o 2, e a mediana também vai ser 2. E como a questão que é a soma desses dois, a soma vale 4. Então, por isso a resposta, né? Nós temos a resposta lá na letra E, de Equador. Olha, a moda mais a mediana. Muito bem, vamos para a próxima questão, que diz o seguinte. A etiqueta de um produto indica que seu preço é R$160. No sistema da loja, porém, um dos seus 3 dígitos foi registrado errado, gerando um valor X% maior do que o da etiqueta.
Apenas com essas informações conclui-se que x pode ser no máximo, aqui está o pulo do gato, no máximo. Então veja só, se o valor era R$160 e um desses dígitos foi digitado errado para dar um valor máximo, o máximo valor seria na posição das centenas, ao invés do 1, ter o maior valor possível, que seria o 9. Então, esse valor digitado errado, para que dê o maior valor possível, ao invés de o 1 na casa das centenas, teria que ser o 9. Tá? Então, com essa diferença aí, né, configura-se então o valor de R$960. Com isso, a diferença entre esse valor, vamos fazer a diferença, 960 menos 160, que vai dar 800, foi o valor a mais aí, né? Em termos percentuais, né, é isso que a questão quer saber, ó, apenas conclui-se que x pode ser, né, um valor x% maior da etiqueta. Em termos percentuais, né, a gente pega e divide aí 800 por 160, né, que vai dar valor 5, que equivale a 500%. Está aqui a resposta do exercício. Ok? Então, resposta letra D de dado. Então, é só jogar aí o maior valor na posição maior. A próxima questão envolve aí um pouquinho de análise combinatória com probabilidade. Diz o seguinte: ordenando ao acaso todas as letras da palavra tribunal, ordenando ao acaso todas as letras da palavra tribunal, o que inclui a própria palavra tribunal, teremos 40.320 palavras. Palavras com ou sem significado. Eu já ia falar a palavra anagrama, que é, na verdade, significado, né? Muito bem. Escolhendo ao acaso uma dessas palavras, a probabilidade que ela comece e termine com vogal é igual a. Muito bem. Bom, probabilidade é a razão, a divisão do que a gente chama de evento pelo espaço amostral. Evento é o que eu quero. Espaço amostral, que é o que embaixo, é todas as possibilidades. Então, nós temos, na verdade, 40.320 possibilidades. Eu preciso encontrar o meu evento. E o evento é o que eu quero. O que eu quero é que comece e termine com vogal. Então, nós vamos ter que calcular esse evento separadamente. O evento, né? Nós temos aí, começando, a palavra tribunal, ela tem 6, 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que terminar e iniciar com vogal. É isso? Comece e termine com vogal. Então, essa aqui tem que ser vogal. E a última também tem que ser vogal. Opa, vamos colocar um pouquinho para a direita esse tracinho. Então, começando ou terminando com vogal, nós temos essa estrutura, né? E como a palavra tribunal, vou colocar aqui, ó, tribunal, ela possui 3 vogais, tá? Então eu vou usar um princípio multiplicativo aqui. Aqui eu tenho 3 possibilidades. Pode ser, quem são essas possibilidades? Pode ser a letra I, a letra U ou a letra A. Como eu vou usar uma dessas possibilidades, eu passo a ter 2 possibilidades aqui no final. Ok, e aqui no meio eu faço a permutação do restante das letras, que se dá 6 fatorial. Então, para encontrar o evento, a todas as possibilidades, o resultado é 3 vezes 6 fatorial vezes 2. 6 fatorial, isso aqui é 720. Então, fica 3 vezes 720 vezes 2. 4.320. Essas aqui são todas as possibilidades de começar e terminar por vogal. Então, quando eu jogo esse valor lá na posição agora do evento, para encontrar a probabilidade que isso ocorra, 4.320. Ok? Bom, fazendo a simplificação aí, vai simplificando, você vai chegar na razão 3 sobre 28. Tá? Aqui está a razão que representa a probabilidade de ocorrer isso. Letra E é a resposta. Muito bem, vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: para fazer um trabalho, um professor vai dividir os seus 86 alunos em 15 grupos. 86 em 15 grupos. Alguns formados por 5, outros formados por 6 alunos. Então, vamos lá. Temos aqui 86 alunos. Vão ser divididos em 15 grupos.
né? E dessa divisão serão grupos com 5, vou botar aqui, ó, grupo com 5 e grupo com 6 alunos. Muito bem. Dessa forma, sendo C o número de grupos formados por 5, então aqui ele vai chamar C, número de grupos. Quantos grupos? Não sei, ele chamou de C. E S o número de grupos formados por 6 alunos, S. Tá? Então aqui o C do grupo com 5, S grupos com 6. A questão pergunta, então, o valor do produto entre C vezes S. Então, temos que encontrar, né? Então, isso aqui está me cheirando um sistema de equações. Está me parecendo. Vamos lá. C mais S, o número de grupos, vai dar 15. Eu não sei quantos grupos de 5 nem de 6, mas eu sei que serão, somados os dois, vão dar quantos? 15 grupos. Sei também que se eu multiplicar o número de alunos vezes a quantidade de grupos de 5, mais o número de alunos vezes a quantidade de grupos de 6, isso aqui vai dar o total de alunos, que é 86. Pronto, formamos um sistema. Realizando aí substituição, o método da soma, a gente vai encontrar aqui a conjunto de solução. Grupos de 11, de 6 serão 11, e grupos de 5 serão 4. Tá? Então, teremos aqui 11 grupos de 6 alunos e 4 grupos de 5 alunos. Como a questão quer o produto desses valores, né? 4 vezes 11, 44. Aí está a resposta. Correspondendo à letra D lá. Ok, show de bola. Uma questão muito bacana envolvendo sistemas, né? Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte. Em um terreno plano, uma formiga encontra-se inicialmente no centro de um quadrado cujos lados medem 2 metros. Vamos até já fazer o esboço desse desenho aí, né? Essa formiga, ela está no centro de um quadrado de lado 2 metros. Um rápido esboçozinho, tá? Vamos fazer aqui, ó. Eu gosto sempre de fazer aqui para não deixar voando esse quadrado, né? Como se fosse aqui o solo. Muito bem. A formiga está no centro, está aqui bem no meio, né? Ok. Lembrando, então, que ele deu a medida aqui de 2 metros desse quadrado. Vamos só colocar aqui para ficar claro. Ela caminha em linha reta até um dos vértices cantos do quadrado. Em seguida, a formiga gira 90 graus e recomeça a caminhar também em linha reta até percorrer o dobro da distância que havia percorrido no primeiro movimento, parando no ponto P. Se V é o vértice do quadrado que se encontra mais próximo do ponto P, então a distância em metros entre os pontos P e V é quanto? Muito bem, aí dá as opções aí, né? Letra A, B, C, D e E. Vamos lá, vamos ler de novo, né? Então essa formiga ela vai caminhar até um dos vértices, vamos, por exemplo, calcular aqui. Caminhou até aqui, não ficou reto, vamos melhorar. Ficou torto esse caminho da formiga, vamos melhorar. Então ela caminha aí até o vértice, por exemplo, até ali, né? E dela gira 90 graus. Se ela gira 90 graus, ela vai andar nesse sentido. Formando, então, aí o ângulo de 90 graus, conforme dito ali no enunciado. Então, ela vai caminhar nesse sentido. Vai caminhar, conforme ela falou, o dobro da distância que havia percorrido no primeiro. Então, vai caminhar até esse ponto. Esse ponto a questão chamou de ponto P. Ponto P. Tá, a distância que ela percorreu ali no primeiro lanço, né, vamos dizer assim, é justamente a diagonal do quadrado, tá? Um quadrado de lado 2, né, quadrado de lado 2, lembrando que a diagonal do quadrado é definida por lado raiz quadrada de 2, né? E como eu tenho o valor do lado que vale 2, então a diagonal vale 2 raiz quadrada de 2. Como ele andou só metade, a formiga, né, andou só metade, então ela andou aqui em raiz quadrada de 2. E aqui ela andou o dobro, então ela andou 2 raiz quadrada de 2, justamente o valor da diagonal. Ok. Aí a questão quer saber a distância desse ponto que ela chegou, que é o chamado ponto P, até
o vértice mais próximo que chamou ponto V. O vértice mais próximo seria esse aqui, ó, que eu vou chamar de V. Quer saber justamente essa distância aqui, ó. A dúvida do problema é essa distância do ponto P até o ponto V, que na verdade corresponde exatamente ao lado do quadrado. Porque se ele andou essa diagonal, aqui, ó, ele andou justamente essa distância aqui, ó. Não ficou bem no nosso desenho, mas é, sem dúvida, essa distância exatamente na diagonal, né, do lado do quadrado. Então, esse lado aqui vale raiz quadrada de 2, que é igual, perdão, vale 2, que é o mesmo que o lado do quadrado. Ok? E aí, nas alternativas, você tem lá na letra C, ó, igual a 2. Excelente questão, hein? Vamos para a próxima questão, que envolve aí um conhecimento parecido, olha que legal. Uma formiga está dentro de um quadrado. Ela está localizada a 3 centímetros de distância dos dois lados do quadrado e 4 centímetros de distância de pelo menos um dos lados do quadrado. As condições dadas, a distância dela ao quarto lado do quadrado. Então, para aí, vamos pensar um pouquinho. Nós temos aqui a situação, então, de um quadrado, né? Vamos pegar aqui e colocar uma primeira situação. Muito bem. Quando ele diz ali, ó, uma formiga está dentro de um quadrado, ela está localizada a 3 centímetros de distância dos dois lados do quadrado. Poderia ser esta posição aqui, ó. Tá? E a 4 centímetros de distância pelo menos um dos lados. Então, uma das possibilidades seria essa aqui, ó, estar a 3 centímetros, né, de dois lados. E a 4 centímetros, aqui, ó, vou colocar esse 4 que representa aqui. Seria essa possibilidade. Mas teria outra possibilidade, ou esta possibilidade também aqui, ó. Vamos fazer o mesmo desenho. E ela estaria também, possivelmente, seria esta possibilidade, ó. 3 centímetros, 3 centímetros. Essa questão, ela coloca essa condição a mais, porque ele coloca aqui, ó, pelo menos um dos lados, né? Quando ele colocou ali, ó, e 4 centímetros de pelo menos um dos lados, pode ser um ou pode ser os dois. Por isso que aqui, ó, eu tenho somente 4 centímetros, né? E com isso, né, eu teria aqui, ó, 2 centímetros. Por que isso, né? Porque eu já tenho essa condição estabelecida aí de pelo menos um dos lados, tá certo? Muito bem. Agora eu tenho que definir aí as alternativas que se enquadram, né, nessas duas possibilidades, tá? A primeira situação, então, estaria a 4 centímetros do quarto lado, e nessa situação estaria a 4 centímetros do quarto lado. Então, estando a 4 centímetros, atende aqui, e aqui os dois, tá? Temos essa situação aí, tá? Lembrando que, como eu já defini o lado do quadrado aqui, do lado 6, né? Por isso que eu cheguei na dedução, como esse lado aqui tem 6, e é um quadrado, porque 3 mais 3, obviamente, então, essa posição até o lado mais próximo seria 2. Tá? Bom, agora é só enquadrar aí nas alternativas, né? Nas condições dadas, a distância dela ao quarto lado do quadrado, letra A, pode ser apenas 2 ou 4 centímetros? É a resposta, né? Pode ser 2 ou 4 centímetros, que se enquadra nessas duas possibilidades, tá? E as outras são descartadas. Próxima questão diz o seguinte: todas as bailarinas são magras, logo, necessariamente, bom, aqui nós estamos naquela estrutura, né, de uma proposição categórica, todo A é B. Quando a gente usa os diagramas, ó, posso colocar isso aqui como bailarinas,
E eu vou colocar aqui, ó, pessoas magras. O que condiz lá, né? A dizer todas as bailarinas são magras. Todo A é B, todo A é B. Se é bailarina, então é magra. Não quer dizer que sendo magra será bailarina. Ok. Nessa condição, a gente fala que o conjunto das bailarinas, né, está contido no conjunto das pessoas magras, né, fazendo uma associação aí com teoria dos conjuntos. Ou eu poderia dizer que as pessoas magras contêm o conjunto das bailarinas, ok? Então aí, olhando as alternativas, né, nós temos aí as opções para enquadrar. E a resposta correta está na letra B, ó. O conjunto das pessoas magras contém o conjunto das bailarinas. Ou eu digo que bailarinas está contido, que é essa forma que eu coloquei aqui, ó, está contido, ou o conjunto das pessoas magras, ó, contém o conjunto das bailarinas. Seria uma forma sinônimo, né? De representar a mesma coisa. A questão abordou esta forma aqui. Conjunto das pessoas magras contém conjunto das bailarinas. Letra B. Vamos para a próxima questão que diz o seguinte. Seja x um número positivo. Se a média aritmética de x mais 1 ao quadrado e x menos 1 ao quadrado é igual a 10, então o valor de x. Ora, ele deu para nós essa situação aqui, ó, x mais 1, média aritmética é a soma dividida pela quantidade. Dividido por 2, ele diz que é 10. Muito bem. Aqui eu sugiro você usar as alternativas. Pode até dar uma melhorada, passando esse 2 para lá, multiplicando, se quiser. Ó, x mais 1 ao quadrado, mais... Opa, ali é x menos 1 na segunda, né? Vou corrigir aqui, ó. X menos 1. X menos 1 ao quadrado igual a 20, passando 2. Eu poderia pegar, como essa questão oportuniza, né, por ser de múltipla escolha, eu vou substituindo as alternativas para ver qual que encaixa. Né? Se eu começar, por exemplo, com a letra A, colocaria o 3 no lugar do x aqui. Ó. Se der 20, no final das contas, a resposta é a letra A. 3 mais 1 ao quadrado, mais 3 menos 1 ao quadrado, igual a 20. 3 mais 1 ao quadrado é 4 ao quadrado. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, igual a 20. Será que está certo? 4 ao quadrado aqui dá 16, com mais 4, 20. 20 é igual a 20. Isso aqui é uma equivalência lógica. Então, a resposta, letra A. Melhor que ficar desenvolvendo, cair numa equação de segundo grau e tal, né? Vai e aplica direto. Vamos para a última questão, que diz o seguinte. Em uma loja, há entre 30 e 50 troféus em miniatura. A funcionária da loja agrupou de 5 em 5 e sobrou um troféu. Depois agrupou os de 3 em 3 e não sobrou nenhum troféu. O número exato de troféus na loja está entre as alternativas aí. Olha só que interessante. Essa quantidade do número de troféus, olha só, quando dividido de 5 em 5, vai dar resto 1 aqui embaixo. E quando esses números de troféu dividido, então, de 3 em 3, troféus, se eu dividir por 3, vai dar resto 0. Então, eu já sei que é um número múltiplo de 3. Sendo múltiplo de 3, né, para dar resto 0, a soma dos algarismos do valor tem que ser um múltiplo de 3. Então, 4 mais 1 dá 5, aqui está fora. 3 mais 9 dá 12, pode ser uma possibilidade. 6 mais 3 dá 9, pode ser. 4 mais 8 dá 12, pode ser. 4 mais 2 dá 6, pode ser. Qualquer uma dessas menos a letra A. Agora, eu tenho que pegar qualquer um desses valores e dividir por 5 e sobrar, dá resto 1. Quando eu pego o 39 e divido por 5, né, múltiplo de 5 aí seria 35, menor, seria resto 4, está fora. 36 dividido por 5 dá certo. Quando eu 36 dividido por 5, dá por 6 aqui, ó, dá por 7, melhor dizendo, e dá resto 1. Então, a resposta está de cara aí. Ó. Aí você vai testando, é melhor. Porque 7 vezes 5 é 35, diminuindo aqui, isso dá resto 1. Então, a resposta, letra C. Vai direto aí nas alternativas. Com isso,
nós finalizamos aí a resolução das questões do simulado.